Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na Sua presença em nossas vidas. Felizes, Senhor, por esta oportunidade a todos nós concedida, de estarmos mergulhados nas páginas vivas do Seu Evangelho, para que este roteiro de luz possa iluminar os nossos passos, conduzir os nossos sentimentos e vivificar em nós a fé e a esperança. Se conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos uma vez mais e infunde em nossos corações o vigor do bom ânimo, para que resolutos possamos estar a caminho de encontrarmos todos aqueles a nós confiados pelos vínculos sagrados dos reencontros espirituais, para que a lei do amor se faça em nossos corações. Pedimos humildemente, Senhor, que cubra-nos a multidão com vibrações de misericórdia e paz aos corações aflitos que clamam pela vossa presença. Nós outros, Senhor, pedimos, Mestre amado, que nos ampare, que supra a nossa pequenez, as imensas limitações que trazemos, e faze de nós, Senhor, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem e da verdade. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso capítulo A Fé Transporta Montanhas, e o item que nós vamos ler é este. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a eles do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. À fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, e acrescentaríamos necessário viver para sentir. A incredulidade, ela é fruto de uma má interpretação da verdade. Porque quando a verdade é nos apresentada de forma lúcida, é inquestionável, a nível do espírito. A nossa personalidade pode refutar o argumento da verdade, mas o espírito cala, porque é uma força da lei de Deus permeando o nosso íntimo. A incredulidade, a descrença, a ausência de uma fé estruturada tem sido palco de tragédias nos relacionamentos familiares. E como nós estamos falando das dificuldades de relacionamento entre o núcleo familiar, nós estamos entendendo que sem esse lar estruturar a fé verdadeiramente, sem essa familiaridade de Jesus no nosso contexto diário, os filhos, os jovens adultos, estarão no mundo recusando a presença de Jesus em suas vidas, porque tudo nos indica que em vários séculos passados, essa imposição dogmática, dissociada da verdade, nos fez incrédulos. Porque um dia já fomos subjugados por pensamentos absolutamente ilusórios, que nos impuseram como sendo uma crença.
E quando nós falamos estamos na era do Espírito, né? Estamos num tempo de regeneração, na era do Espírito, nós precisamos sentir que essa era do Espírito precisa chegar para nós. E isso só se fará pela coerência entre aquilo que nós já conhecemos e somos capazes de discursar sobre o que conhecemos, mas não vivemos. Que força moral os pais terão sobre seus filhos na ausência da fé? Se tudo eu questiono, se tudo eu tenho insegurança, se tenho receio de me entregar aos sentimentos, porque isso revela uma anterioridade sofrida. E essa anterioridade sofrida que nós trazemos em relação à religiosidade, porque viemos de um religiosismo muito formal, muito externo, muito impositivo, que muitas vezes condicionou nossos comportamentos e nós achávamos que isso era tudo. Um comportamento condicionado em regras rígidas. E os nossos sentimentos ficaram tamponados. Então, para que estes sentimentos pudessem ter vida novamente, foi necessário reencontros. A injunção reencarnatória, o nosso lar de origem e o nosso lar constituído, depois do casamento, são reencontros fortes, para que a lei do amor prevaleça em nós. Não há possibilidade de nós desenvolvermos a lei do amor com aqueles que nos amam, que nos contemplam, que nos beneficiam e, portanto, nos anestesiam. A lei de Deus, a lei do amor, precisa de uma desacomodação. Porque para eu amar o que é igual, eu me nivelo na lenda de Narciso. E ainda revelo o meu egoísmo. Agora, para eu amar aqueles que me desafiam, que vão me desacomodar, estruturas, ranças seculares, essa que é a lei do amor na nossa vida. Então, estamos falando aos pais com seus filhos que trazem grandes dificuldades. Em primeira instância, o casal precisa se unir para estruturar Jesus em nossas vidas, para trazer e sentir Jesus no nosso dia a dia, de uma forma clara, lúcida, límpida, sem pieguismo, sem fanatismo, sem dogmatismo, mas a clareza da lei de Deus regendo as nossas escolhas. No mundo espiritual, como sabemos, fizemos escolhas. E é lá no mundo espiritual, nos departamentos da reencarnação, que o espírito realmente usa o seu livre-arbítrio, porque estando desencarnado, está fora das peias anestésicas da personalidade. Então, ele está lúcido, acionado por espíritos que o amam. É como se ele revivesse situações conflitivas que ele pede a Jesus que quer vir para resolver, dado o tormento que isso lhe causou. Isso chama livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, nós escolhemos quem serão nossos pais, nossos filhos, enfim, toda a parentela, que é uma trama complexa. Imagina como que monta uma família no mundo espiritual, com as injunções, com os questionamentos, conflitos a serem resolvidos, ajustes com a lei, provas. Então é uma teia de uma engenharia espiritual muito complexa. E quando chegamos, muitas vezes recusamos de A a Z aquilo que lá no mundo espiritual havíamos escolhido. O Emmanuel tem uma página que vai do livro Encontro Marcado, em continuidade ao que falamos ontem, que chama Filhos Diferentes, que são filhos em desarmonia com o lar.
Ele diz assim: provavelmente conhecê-los-ás no mais íntimo da alma, os filhos diferentes. Conseguiste instruir outros, encaminhá-los para o bem com facilidade, mas encontraste aquele que não se afina com os teus ideais. É um filho que não se erige à altura do padrão doméstico, ele fica fora do padrão moral e espiritual daquela família. E muitas famílias, porque é da lei do amor que isso se faça, muitas famílias precisam receber algum espírito muito desafiador, seja o rebelde que falamos ontem, seja o diferente que estamos falando hoje. Diferente no quê? Nos hábitos, nos valores, no comportamento, nas tendências. Muitas vezes o filho, do início da adolescência até a vida adulta, ele começa a trazer para o seu corpo físico as marcas do seu perispírito, sejam desenhadas, sejam tatuadas, sejam mutiladas. Ele vai plasmando, querendo plasmar no seu corpo físico exatamente a sua característica perispirítica. Isso é tão forte hoje que virou um modismo. Para aqueles espíritos cujo perispírito trazem marcas que querem evidenciar no corpo físico, e para os ingênuos, que incautos e desprevenidos copiam esses modelos. Esses são filhos diferentes. Muitas vezes, aparentemente, estão impermeáveis aos sentimentos, mas é muito aparentemente, porque ninguém é indiferente ao amor quando esse amor tem uma pujança vibratória forte. Então, quando te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura, porque o desespero e a amargura de ver um filho assim significa crítica. Então, quando eu faço um julgamento do filho assim, eu já estou rejeitando. E ele vai perceber a minha vibração de rejeição às suas características. E, portanto, esse desespero significa para nós a ausência da fé, da confiança da justiça divina, de que eu, no mundo espiritual, implorei receber esse filho. Nem sempre ele queria vir, mas pela força do meu querer, foi imantado as minhas vibrações, a vibração paterna, a vibração de um irmão, a vibração de uma avó, de alguém amoroso da família que se incumbiu de imantá-lo para que ele viesse. Porque arrastar um espírito do mundo espiritual para o nosso ventre é um processo muito complexo energético. É muito complexo. E muitas vezes há intercessão de espíritos amigos para que faça essa injunção se imantar. E então, ora e pede luz para o entendimento. Diz Emmanuel: o Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres que o tempo ocultou, e que a lei te oferece de novo à presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. Gente, obra de amor, né? Desafios, reviravoltas íntimas, me perceber, desenvolver a fé, perseverar nos meus ideais, não desistir daquele espírito, até que haja, com todo respeito às escolhas dele, até que haja harmonia de aceitação, porque tudo que ele veio precisar de nós é ser aceito. E se for aceito, abre uma flexibilidade
para que a verdade permeie aquele coração. Então, diz Emmanuel, jamais ergas a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre lhe possas elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Ele vai perceber se os pais estão desesperados por conta dele, se os pais estão desgostosos ou irritados, ou fazem uma rejeição ostensiva à sua presença, ele vai perceber. E como fora da caridade não há salvação, e a lei do amor é a caridade é o amor de forma operacional, a caridade para com esse filho é tudo o que nós viemos fazer na Terra. Mesmo que a gente possa fazer o bem a todos, mas aquele em especial. Embora no dever de corrigi-los, porque nós não estamos falando de cumplicidade, porque Jesus não teve cumplicidade com os nossos erros, nem condescendência com as nossas inadequações, mas nos amou mesmo assim. Então é necessário corrigir, ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo. Abençoo tantas vezes quantas se fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras, que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Ontem nós falamos e repetimos que o processo de educação do espírito começa na aquisição de hábitos, e os hábitos se incorporam com a obrigação cumprida, que de tanto ser cumprida, ela fica espontânea em nós e vai gerar o dever. Então, os novos hábitos, os deveres retamente cumpridos, a imantação de sentimentos nobres no nosso entorno vão trazer mudanças profundas na nossa personalidade. No processo de educação de nós mesmos e daqueles que nos cercam, invariavelmente, nós nos perguntamos muitas vezes por que nós, sabendo de tantas coisas, muitas vezes não damos conta de vivê-las. Essa sempre é uma pergunta, né? Que a gente se faz. E a gente demora o nosso pensamento nisso, porque no processo de educação dos filhos, os pais também perguntam: por que será que esse filho não aprende esta lição? Que nós, em família, todo o tempo todo, professamos ou vivemos, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, nós somos esclarecidos sobre essa questão. Então, os espíritos superiores nos instruem que, na grande maioria das vezes, nós não damos conta de vivenciar, e aqueles que estão conosco também não vivenciam, porque a ausência de maturidade do senso moral.
Então, se eu sei isso, por que que eu não vivo? Porque me falta maturidade do senso moral. Mas o que é maturidade do senso moral? Aí vem uma questão muito importante para nós refletirmos, porque o desenvolvimento intelectual, ele é obviamente progressivo e muitas vezes, quando o espírito não desenvolve junto valores, ele vai se comprometendo com a lei. E depois de um certo tempo, ele passa a ter reencarnações compulsórias, provas acerbas, muitas vezes expiações terríveis. E nesse processo, um espírito muito desenvolvido intelectualmente, ele pode, como nós sabemos, reencarnar com síndromes. E a medicina e a ciência humana têm limites, inclusive, para classificar essas síndromes. Porque são tantas, e algumas têm nome, outras não. Mas são síndromes que geralmente acometem espíritos muito avançados intelectualmente. Dificilmente essas síndromes alcançam espíritos que não têm bom desenvolvimento intelectual. Não sabendo fazer bom uso desta faculdade e se comprometendo com a lei, ele fica submetido a determinadas enfermidades criadas por ele mesmo, que recebem esses nomes sindrômicos. Então, a par disso, alguns espíritos podem solicitar, ante um desenvolvimento intelectual muito avançado, um cérebro muito limitado. Ele pode solicitar que pais com uma carga genética bem limitada o receba como filho, e ele vai ter uma maquinaria física que vai impedir de expressar os seus talentos, as suas conquistas intelectuais, como uma forma de desenvolver sentimentos, valores que ainda não possui. Então nós estamos falando isso por quê? Porque nós podemos sim ser impedidos de várias maneiras de manifestar nosso patrimônio intelectual, embora ele vai permanecer no nosso arcabouço da memória. Mas nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma condição, o espírito é impedido de manifestar seus valores. Então, se nós temos valores, eles estão aí. Se eles não estão manifestos, é porque eles não existem. E o contrário não é verdadeiro. Às vezes eu não consigo expressar uma carga mental de inteligência, porque me encontro limitada por um corpo, por uma doença, por uma circunstância, mas valores não. Então, quando nós estamos diante de um espírito que não manifesta valores, nós vamos entender duas coisas. Ou esses valores inexistem, ou esses valores estão tamponados
pelas imensas dificuldades que o Espírito traz. E o Evangelho nos esclarece isso de uma forma espetacular. Porque muitas vezes nós nos comportamos de forma inadequada e quando nós vamos consultar a nossa consciência, a gente diz para nós mesmos, mas eu sou melhor que isso. Eu não sou isso que eu me expressei. É porque nós deixamos sobrepor sobre os nossos valores, momentaneamente, nossas características difíceis. Então, muitas vezes, quando nós vamos falar com um espírito que é rebelde, que ainda não desenvolveu seus valores, ele não tem condição de compreender o que nós falamos. Nós falamos, é como se nós pegássemos um jarro de água e derramássemos sobre uma superfície de aço extremamente polido, com uma certa inclinação. Tudo que nós derramarmos ali, nós vamos coletar exatamente a mesma quantidade, porque nada vai penetrar, nada. Então, qual é o nosso trabalho diante desses espíritos que muitas vezes nos parecem impermeáveis? É estabelecer um relacionamento que possa fazer essa superfície mais porosa para poder absorver estes ensinamentos. É auxiliar esses espíritos ao desenvolvimento do senso moral. E o que é esse senso moral? Ele inicia quando nós começamos a pensar no outro, a sentir que o outro existe. Esse é sem nenhuma sombra de dúvida, esse movimento é sem nenhuma sombra de dúvida um dos mais importantes movimentos que a alma vai fazer para iniciar o desenvolvimento do senso moral. Então, estimular uma criança, um jovem ou um adulto a perceber que o outro existe, a pensar no outro, vai facilitar quando nós pronunciarmos para ele algo de ordem moral que ele absorva. Então, o nosso trabalho do desenvolvimento em nós mesmos e no outro, do senso moral, depende disso. Quem é o espírito mais amadurecido do ponto de vista do senso moral que nós conhecemos? Jesus. Em que circunstâncias Jesus pensou nele? Nenhuma. Em nenhum momento ele pensou nele. Ele pensou na humanidade. Ele pensou em cada um de nós. Mas esse é o grau máximo. Então, quando nós estamos falando de um lar que traz Jesus
para dentro dele é um lar onde os seus membros, aquela família, pensa no próximo, pensa no outro, diariamente. Cria ambientes, cria momentos, cria mesmo. Da mesma maneira que nós pensamos assim, estamos cansados, vamos no parque andar de bicicleta, nós estamos criando um momento de alegria, de interação com a família, nós estamos criando uma possibilidade de refazimento, de descanso, né? Nós temos que criar no nosso lar momentos onde iremos pensar e sentir o outro, para que esse desenvolvimento se estabeleça em nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Obrigado, Jesus, pelos Seus exemplos, pelo Seu Evangelho de amor. Aonde quer que nós estejamos, Senhor, possamos nos lembrar de todos aqueles que nos cercam, estendendo as nossas mãos, auxiliando, esquecendo de nós mesmos, para que esta prática, Senhor, nos faça espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Que as nossas falas, nossos diálogos sejam úteis, sejam iluminados pela verdade e representem o bem, para que aqueles que nos ouvem possam se harmonizar e que nós possamos operar no Seu padrão, Jesus, no padrão do bem e do amor. Desejamos nesta hora, Senhor, que os bons espíritos que nos cercam, espíritos especialistas em socorrer aqueles que se encontram caídos, enfermos, atormentados, obsediados, encarnados e desencarnados, que possam ser amparados nesta hora por esta pleiade de espíritos amorosos que operam em Seu nome, Senhor. Que eles possam visitar os leitos dos hospitais, das enfermarias, os lares daqueles que se encontram enfermos, e abençoá-los com saúde e vibrações de bom ânimo. E nós outros, Senhor, que nos encontramos na terra do cruzeiro, que sejamos espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem, que possamos fazer o melhor aonde quer que nos encontremos, com honestidade e fidelidade aos Teus ensinamentos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.